Ó, quero agradecer todas as mensagens que perguntam aí se a minha esposa já tá melhorando e desejando melhoras a ela. Ó, já tá andando melhor a minha esposa. Anda assim, meio mancando. Ela quebrou o dedão do pé. E aí a gente foi um monte de médico porque tava piorando. Aí agora tá melhorando já. Tudo vai ficar bem. O importante é que estamos felizes e em paz. E agora vamos falar de pessoas que não estão felizes porque estão brigando muito, que são aí Flávio, Eduardo e Michele Bolsonaro. Ó, tá em chamas aí a família, viu? Mostrei aqui na semana passada, ou essa semana, no começo da semana, como o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista aí em que ele, além de pedir golpe de Estado, ele diz aí que o candidato de direita que se eleger em 2026, ele acha que vai se eleger, né? Em 2027 vai ter que usar a força contra o Supremo Tribunal Federal para exigir anistia a todos os golpistas. E diz que o Alexandre de Moraes tem sua última chance de ter uma anistia para ele também agora, porque senão, em 2027, vão pegar os crimes, segundo ele aí, de Alexandre de Moraes. Faz ameaças aí abertamente, o Flávio. Flávio estava em pânico porque, um dia depois, a Polícia Federal soltou o relatório final, que ele provavelmente vazou alguma coisa para ele, indiciando muita gente no caso da BIM Paralelo. O relatório final também mostra ali que a Polícia Federal está investigando o fato de que advogadas do Flávio Bolsonaro, junto com o general Heleno, o Ramagem e o Bolsonaro, estavam ali confabulando como acabar com o caso das rachadinhas. Então vai ter problema aí. Uma coisa que eu adorei no relatório final da BIM Paralela, que eu li, foi que eles citam o Carlos Bolsonaro como o mentor da BIM Paralela. Foi indiciado o Carlos Bolsonaro e como ele é citado como mentor, vai levar um tempo de prisão maior, porque a lei da organização criminosa diz que o chefe da organização criminosa tem uma pena maior. Então, eles citam o quê? Eles citam uma entrevista do Bebiano, que eu já mostrei aqui várias vezes, 10 dias antes de morrer de um infarto fulminante. Bebiano que não bebia, não fumava e praticava exercício todos os dias e era bem de saúde, teve um infarto fulminante estranho. O Bebiano, 10 dias antes, ele disse que o Carlos Bolsonaro estava ali planejando uma BIM paralela. Essa entrevista é colocada no relatório final e a polícia pega outros elementos para colocar, ó, o Carlos é quem era ali, pega provas e mensagens de celular, junta com a entrevista, liga os pontos e fala, o Carlos foi o mentor disso. E ele era o beneficiário, mas o principal beneficiário era Jair Bolsonaro, porque as informações eram todas repassadas a Jair Bolsonaro. Algumas eram ao Carlos, mas essas que eram repassadas ao Carlos também eram repassadas ao Jair Bolsonaro. Aí você vê, ruim. No meio disso, o Flávio disse que não quer que Eduardo e Michele sejam candidatos à presidência, na mesma entrevista em que ele pediu o golpe de Estado. Michele ficou brava. O Eduardo Bolsonaro tá brigando aí nos bastidores porque ele quer grana do PL. Ele sabe que ele vai ser cassado aí no começo de agosto por faltas, caso ele não volte para o Brasil. E se ele voltar para o Brasil, tem uma chance enorme de medidas cautelares serem tomadas contra ele, como pegarem o passaporte dele, ou acabar aí com algum problema sério com a justiça. Ele tem o cargo de deputado que o blinda, e tem uma maioria bolsonarista na Câmara que o blindam, de uma prisão ou alguma coisa assim. Mas outras medidas podem ser tomadas sem que a Câmara dos Deputados possa fazer nada. Então, tá com medo, Eduardo, de voltar. Ele perdendo o mandato, ele perde. O problema dele não é o salário. Salário de deputado, para esse pessoal que tá torrando dinheiro nos Estados Unidos, não é nada. Tiago, 30 mil por mês não é nada? Esse pessoal que é ganancioso quer cada centavo. Vamos lembrar que no caso das rachadinhas, foi comprovado aí que o Flávio Bolsonaro, ele exigia até a restituição do imposto de renda dos funcionários fantasmas dele. Quando o funcionário fantasma ganhava tanto, declarava que ganhava tanto e tinha ali restituição, ele queria até isso. Pô, ele brigava com os funcionários fantasmas por causa de 100 ou 200 reais. Esse era o nível aí do Flávio Bolsonaro. Imagina o resto da família. Então, dinheiro eles querem. O fato é que ele vai perder o salário, mas ele vai perder a verba de gabinete. Nos meses em que está nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro gastou toda a sua verba de gabinete. Se você não sabe, estão saindo matérias aí no UOL, principalmente no UOL, está fazendo aí uma série de reportagens sobre isso, mostrando que os deputados, mesmo em licença, ele tem todos os gastos pagos por nós. Se Eduardo Bolsonaro aluga um carro, nós pagamos. Se Eduardo Bolsonaro vai num almoço, alguma coisa, ele diz que é negócio ali, tem a ver com o mandato dele, nós pagamos. Mas, Thiago, ele está em licença, não interessa, nós pagamos tudo. Nós pagamos até o seguro de saúde dele, que nos Estados Unidos a saúde é muito mais cara. Nós
pagamos. Inclusive da esposa dele e das filhas dele. Nós pagamos. Aí você vê o tamanho da desgraça que é. Só que ele vai perder toda essa mamata. Seguro de saúde não, que isso é vitalício. Mas o resto da mamata ele vai perder toda a partir de agosto. E aí, pô, 150 mil reais quase de verba de gabinete. Aí dá ruim, né? Fora o salário ele já não tá tendo, mas a verba de gabinete aí dá ruim, né? Pô, pois bem, o que é o Eduardo Bolsonaro? Grana. Só que o Valdemar Costa Neto falou que não. Apesar do PL ser o partido que mais ganha dinheiro de fundo partidário, e o fundo partidário foi aumentado agora para 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso foi votado por todos os parlamentares aí da extrema-direita e da direita. Aumentar o fundo partidário. Então, ao mesmo tempo em que eles exigem que o Lula corte gastos, eles estão colocando mais de 1 bilhão no fundo partidário. O aumento para o PL foi de 148 milhões anuais. Aumento, fora o que eles já ganhavam. O PL tem a maior bancada, o fundo partidário é de acordo com a bancada. Em ano eleitoral tem o fundo eleitoral. O fundo eleitoral da última eleição foi de 5 bilhões e 600 milhões. Para você ter uma ideia, o PL ficou com 1 bilhão de fundo eleitoral. Quer dizer, a cada 2 anos entra 1 bilhão na conta do partido. Fora os quase 300 milhões que vão entrar todo ano a partir de agora. Fora o que estava entrando também todo ano. Mas, meu, é muita grana. O Eduardo Bolsonaro não quer muito uma fatia grande disso aí, não. Eduardo Bolsonaro quer só uns 100, 200 mil por mês para ele ficar torrando nos Estados Unidos, enquanto finge que está fazendo política, e para ele tentar aí se viabilizar como candidato à presidência. O Valdemar Costa Neto disse não. Olha, Eduardo, a gente pode fazer uma vaquinha entre o... Que coisa humilhante. Imagina a cara do Eduardo Bolsonaro quando escuta essa sugestão. Vamos fazer uma vaquinha entre os parlamentares do PL, são 90. Cada um dá 500 reais do seu próprio salário, e aí você vai ganhar 45 mil por mês. O que é muito menos do que o Eduardo quer. Só que fica sendo uma esmola dos outros. Quando uma doação é grande, é grande. Quando é pequena, se chama geralmente de esmola. Você dá centavos a esmola. Você está falando com um monte de deputados corruptos, que o Eduardo Bolsonaro sabe, eu sei, você sabe, o Valdemar está careca de saber, foi até preso por isso. São deputados que roubam dinheiro público, estão nadando em dinheiro. Olha o Nicolas. O Nicolas passou a lua de mel dele num hotel nas Maldivas, e a imprensa não aparece para dizer quanto custou o hotel dele. Mas eu fui ver preço de hotel nas Maldivas, aqueles hotéis, a diária do hotel custa 10, 15 mil reais. Como é que o cara, que na época nem era deputado ainda, tinha essa grana? Não fecha a conta, fora passagem aérea, tudo mais. Agora o Nicolas tá lá no Japão. No Japão até é um país barato de visitar e tudo mais, dá para ele ir com o dinheiro dele. Mas alguém acha que ele tá com o dinheiro dele só? Pois bem, agora você imagina, o Nicolas, que é o que mais se expõe, não deve ser o que mais pega. Imagina os outros corruptos, aí vão dar 500 reais pro Eduardo Bolsonaro, a caridade para ele. Pô, ficou bravo, Eduardo. Ao mesmo tempo, Eduardo vazou matéria agora em alguns veículos de imprensa, mostrando que o Valdemar Costa Neto está pagando, vem cá mais perto, 860 mil reais por mês para Michele Bolsonaro. Você fala, quê? Como assim, Thiago? Por quê? Porque a Michele Bolsonaro, ela é presidenta do PL Mulher. E o PL Mulher tem a verba própria do PL Mulher. Se você pensar bem, o PL como um todo tem uma verba multibilionária. 860 mil de verba só para o PL Mulher é pouco até. Você pegar aí de toda a verba que tem o PT, por exemplo, que é um partido de esquerda, que apoia feminismo, e você pegar qual é a verba que o PT usa ali para ações envolvendo mulheres do partido, é muito maior em porcentagem do que um partido que tem aí 200 milhões por ano e menos de 0,5% disso vai para o PL Mulher. E o PT não tem ali um PT Mulher da maneira que faz o PL, que faz ali, tem a Michele, que é presidente do PT Mulher, faz os eventos e tal. Não, mas tem ações. Assim como o PSOL, você pega o PSOL ainda, é mais ainda, provavelmente, em ações voltadas aí à mulher e ao feminismo. Já o PL Mulher é pequenininho. Porém, comparado com o dinheiro que o Eduardo Bolsonaro quer, é muito. Ele está tendo 0 no momento. E os 45 mil que prometeram para ele, se todos os deputados aceitarem dar 500 reais por mês do próprio salário para o Eduardo. Não vão querer. Não vão ser todos que vão querer. Aí você vê que coisa feia que ia ficar. E aí a Michele aí, 860 mil. E a Michele pega essa verba e faz o quê? Ela viaja o Brasil inteiro. E ela viaja, obviamente, sempre de primeira classe. E ela viaja, vai, faz evento aqui, faz evento ali. Ela diz que esses eventos são para filiar
mulheres no PL e tudo mais. Aí você vai ver o número de filiados do PL e do PT. O PT tem 3 milhões de filiados quase. Aí se você pegar aqui, quase metade são mulheres, mais de 1 milhão de mulheres filiadas. Se fosse 1/3, já seria mais de 1 milhão. Já seria 1 milhão, né? Já o PL não tem esse número de filiados, muito menos filiadas. Então a Michelle tá lá torrando dinheiro e tentando se casfar a presidência. Isso é uma matéria na Folha que é praticamente uma matéria de propaganda da Michelle Bolsonaro. A matéria faz propaganda da Michelle em tudo. E cita, inclusive, a vice-presidenta do PL Mulher, que é uma deputada estadual por São Paulo, que fala ali que, olha, a Michelle está se cacifando para a presidência, essa verba aí que ela tem no partido é para que ela seja uma grande candidata à presidência. Ou seja, o que a Michelle quer é a presidência. E aí, a mesma matéria, só no finalzinho, colocou algumas coisas que saíram em outros lugares de mídia, que é a esmagadora maioria do PL acredita que a Michelle é um projeto do Valdemar Costa Neto, porque o Valdemar é assim com a Michelle, e aí ela é mais tutelável, foi a palavra que usaram, ou seja, ela é mais controlável. O Valdemar consegue manipular a Michelle Bolsonaro mais. A ex-esposa do Valdemar Costa Neto, nem vou mostrar aqui de novo o vídeo, já mostrei inúmeras vezes, tem um vídeo dela nos Estados Unidos dirigindo, em que ela avisa o Valdemar, ó Valdemar, você vai acabar preso, ó Valdemar, você tá aí se juntando com o Bolsonaro em golpe de Estado, você tem um rabo sujo, Valdemar, fique longe dessa coisa, vai ficar ruim para você. E nesse vídeo, a ex-esposa do Valdemar diz que a Michelle Bolsonaro era amante do Valdemar depois que essa ex-esposa se saiu. É amante não, namorada aí do Valdemar. Depois que essa ex-esposa se divorciou do Valdemar. Quer dizer, que tinham um caso os dois. Peraí. E talvez antes dela estar com o Bolsonaro, ou será que não? Aí já não sabemos, não falou nada na linha do tempo. Mas o que todo mundo lá no PL acredita é que a Michelle, que inclusive a sala dela fica ao lado da sala do Valdemar, que ela e o Valdemar são assim, ó, unha e carne. Ou até mais. E aí, a Michelle Bolsonaro seria, o Valdemar já falou, desde de 2023, ele fala aí, desde depois do 8 de janeiro, ele já colocava a Michelle como presidenciável. Lembra que o Bolsonaro ainda estava lá nos Estados Unidos, depois que acabou o mandato dele, e a Michelle foi visitá-lo e já estava aquele burburinho, será que a Michelle vai ser candidata? Faltava ainda 3 anos e 10 meses para a próxima eleição, quase 4 anos, mas já estava ali colocando a Michelle como candidata. E a Globo e a imprensa fazendo ali propaganda dela. Em determinado momento perceberam que o Tarcísio é melhor. Saem matérias aí na imprensa mostrando que a Michelle tem um temperamento incontrolável. Ela grita com as pessoas, ela trata mal os funcionários. Não é a primeira vez que isso sai na imprensa, porque quando ela deixou quando o Bolsonaro deixou a presidência, a Michelle foi alvo aí de várias denúncias no Ministério Público Trabalhista de funcionárias que trabalhavam no Palácio do Alvorada e que diziam que ela era uma bruxa das piores, e que ela colocou um pastor evangélico da confiança dela que cometia todo tipo de abuso trabalhista. Todo tipo, gritava, xingava, tratava as pessoas mal, só que a diaba mesmo era a Michelle. Aí você vê, pô, que coisa, hein? Imagina como ela, em posição de poder aí no PL Mulher, trata os subordinados e as subordinadas dela. Aí imagina essa pessoa não se dar poder para ela. O Eduardo Bolsonaro ensaiou ali, eles estão fingindo ali muito bem nos holofotes, que também a Michelle chegou a viajar com o Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, foram em um evento juntos, depois o resto da viagem nem se viram, mas foram em um evento juntos, tiraram uma foto. Mas o Flávio Bolsonaro já está por aqui com toda essa palhaçada. O Eduardo Bolsonaro, agora que ele está nos Estados Unidos, também já está por aqui com essa palhaçada, que é, pô, a Michelle tem uma verba de quase 1 milhão por ano para torrar do jeito que ela quiser, para tentar se cacifar a presidência. O Eduardo Bolsonaro tem 0 de verba. E aí estão falando aí de candidatos e tal, e o Flávio Bolsonaro já falou, não quero que seja nem o meu irmão, nem a minha nora. Esqueci agora, deu branco. Pois bem, nem ele, nem ela. Não vão ser candidatos. Se depender de mim, não serão. Diz aí Flávio Bolsonaro. O Jair Bolsonaro já falou que, olha, poderia ser o Eduardo, poderia até ser o Flávio, mas o Flávio ele não sabe bem, o Carlos não. E ele, cada dia, dá uma resposta diferente sobre a Michelle, mas quase sempre a resposta é que Michelle não. Bolsonaro não confia na Michelle. O casamento deles aí é uma mega fachada. Tô falando isso aqui, todo mundo fala isso aí há muito, muito, muito tempo. Inclusive, eu lembro que o diretor daquele programa do Gregório do Vivier, o Greg News, que infelizmente não tem mais o programa, ele chegou a dar uma entrevista em que ele falava que, olha, a Michelle, na verdade, ela tem um caso aí, é com outro, e ele falava lá e dava detalhes e tudo mais. Peraí, que coisa, hein?
Que coisa. Ele falou, enquanto isso, o Bolsonaro tinha um caso com uma outra, que nasceu um filho, que falaram que era do Carlos. Aí eu lembro que fiz um vídeo aqui, liguei todas as datas de tudo, e tudo se encaixava o que falou o diretor do programa do Greg News. Tudo se encaixava. Inclusive, quando ficou grávida ali, a mãe da filha do Carlos, é quando a Michelle estava viajando com um maquiador. E ali que teve a gravidez. E aí, 3 semanas depois, que é geralmente o tempo em que se descobre uma gravidez, eu até fiz a conta, o menino nasceu nesse dia, então foi gerado no dia provavelmente tal. Nessa semana aí, que é a semana em que ele com certeza foi gerado, a Michelle estava com um maquiador em outro lugar e o Bolsonaro estava sozinho em Brasília, com essa mãe aí do filho do Carlos, que trabalhava também em Brasília. E o Carlos estava no Rio de Janeiro, mostrei até que ele tinha presença no Rio de Janeiro, então difícil o Carlos estar com ela, ele no Rio, ela em Brasília, elas são à distância. E aí, 3 semanas depois, que é o tempo em que geralmente se descobre uma gravidez, né, demora 2, 3 semanas, né, até começar a ter enjoo, enfim, sintomas e tudo mais, a Michelle Bolsonaro cancelou todos os programas de TV que ela tinha gravado com o Bolsonaro e eles ficaram sem se falar, em briga total por mais ou menos 2, 3 meses. Só quando a campanha começou, que as pesquisas mostravam que o Lula ganhava no primeiro turno, é que a Michelle Bolsonaro passou a participar dos eventos. Mesmo assim, ela e o Bolsonaro, eu lembro que eu mostrava as fotos aqui, ela sempre cara feia, não deixava ela encostar nela, e falei, epa, estranho, mas tá. Isso aqui é tema para outros vídeos, se tiver informação nova sobre isso, eu faço um vídeo. Peço a sua inscrição no canal, e quem quiser e que não assistiu os vídeos passados, procure no canal que você vai achar aí vídeos sobre isso. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e nessa briga aí da família, torcemos pra brigar. Falou!